Oi, uma boa noite. É muito bom estar aqui, falando mais uma vez da mensagem da graça, porque eu amo falar da mensagem da graça. Hoje eu vou mostrar aqui na palavra por que a força do pecado não é a graça. A força do pecado é a lei. Porque nós cristãos evangélicos, nós temos muito medo de falarmos da mensagem da graça, porque acho que a mensagem da graça dá liberdade para pecar. Ah, então já que eu sou salvo para sempre, então eu posso pecar, que eu vou ser salvo do mesmo jeito. A gente acha que é isso, mas não é. A mensagem da graça, de maneira nenhuma, dá liberdade para o homem pecar. Pelo contrário, ela liberta. A mensagem da graça, ela liberta o homem. Não para pecar, mas liberta, torna o homem livre para Deus. Porque a gente se sente tão amado, tão aceito, tão aprovado por Deus, que Deus revela para nós a nossa verdadeira identidade, qual é o verdadeiro relacionamento que Ele tem com a gente, com o homem, com a igreja, que como Ele nos vê, e a gente se sente tão amado e aceito que perde a vergonha de estar na presença de Deus, porque Deus mostra que Ele não tem nada contra a gente, que Ele não tem nada contra o homem, que Ele não acha o homem hipócrita, que Ele não acha o homem perverso, que Ele não acha o homem um monstro, egoísta. Não, Ele não tem nada contra o ser humano. E a gente se sente tão livre, sente prazer de estar na presença dele, sente prazer de se achegar a ele, porque não tem a vergonha, não tem o sentimento de culpa. Portanto, a mensagem da graça não nos faz livre para pecar, nos faz livre para Deus. Tá? Por exemplo, eu prego a mensagem da graça, mas não significa que eu saio por aí pecando, mas eu me sinto livre para Deus. Hoje eu sei quem eu sou para Deus. Hoje eu sei o pensamento de paz que Ele tem a meu respeito. É diferente. Hoje eu conheço Deus de uma maneira diferente. Ele é doce. Ele é carinhoso. Ele é... Sabe, eu vou dizer o que a mensagem da lei faz. Qual é a ideia da mensagem da lei? O que a mensagem da lei traz para o homem? A imagem de Deus. A mensagem da lei passa a imagem do Deus santo, 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 irado com o pecador. A mensagem da lei passa a imagem do Deus santo, 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 irado com o pecador. A mensagem da graça nos mostra a imagem do Deus Criador, apaixonado pela sua criação. Foi isso que a mensagem da graça fez comigo. Tirou aquela imagem do Deus santo, 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 irado com o pecador, e colocou em mim a imagem do Deus Criador, apaixonado pela sua criação. Tá bom? É isso que a mensagem da graça faz. Não é nos dar liberdade para pecar. Ele só muda a nossa visão em relação a Deus e a nós mesmos e automaticamente ao próximo. Eu vou ler alguns versículos para mostrar para vocês por que a força do pecado não é a graça, mas é a lei, que nós não devemos ter medo da mensagem da graça. Diz assim em Romanos 2,4: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Perceberam? Que aqui está dizendo que é a bondade de Deus que leva o homem ao arrependimento, que é o amor de Deus que leva o homem ao arrependimento, que não é a observância à lei, que não é a lei. A lei, ela não santifica, a lei não justifica, a lei, pelo contrário, ela condena. Agora vamos para Romanos 4,15. Romanos 4,15 diz assim: porque a lei suscita a ira. A ira de quem? De Deus, que está revelada lá na antiga aliança, que Deus chama de fogo consumidor. Mas onde não há lei, presta atenção, onde não há lei, não há transgressão. Certo? Porque o povo de Israel, vamos lá, antes da lei, o povo de Israel praticava o mal? Praticava. Eles matavam, adulteravam, eles traíam, levantavam falso. Se recebia aborno para culpar o inocente, o pobre, sim. Mas eles eram culpados por isso? Não. Porque não tinha lei para dizer que aquilo que eles faziam era errado. Deus não tinha onde se basear para cobrar deles atos de justiça. Ok?
Mas quando Deus deu a lei, eles passaram a ficar cientes do erro, que matar era errado, que roubar era errado, que adulterar era errado, que aceitar suborno para condenar o pobre era errado. Quando eles desobedeciam a lei, eles se tornaram culpados, porque eles estavam cientes que aquilo era errado. Então, a lei trouxe a desobediência à tona, e como Deus é santo, 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 o pecado que era manifestado por causa da lei e pela desobediência produzia a ira de Deus, porque Deus é santo, santo, e ele não suporta o pecado. Ok? Por isso que aqui está dizendo que a lei suscita a ira de Deus, porque ela traz o pecado à tona. Mas onde não tem lei, não tem transgressão. Então Deus não fica irado, porque o pecado não vem à tona. Certo? Agora nós vamos ler Romanos 7, 9. Não, mas eu vou ler o 8. Romanos 7, 8 e 9. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem a lei está morto o pecado. Foi o que eu acabei de ler lá em Romanos 4,15. Que ele foi falando a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Sem a lei, o pecado está morto, porque não tem a lei para dizer que aquilo que ele estava fazendo era errado. Então o pecado não vem à tona. Deus não pode cobrar deles atos de justiça se eles não foram avisados. Ele está falando a mesma coisa que falou em Romanos 4,15, só que de uma forma diferente. Outrora, sem a lei, eu vivia. Sem a lei a gente vive. Porque se a lei não tendo lei, você é inocente. Mesmo que você pratique o dano, você é inocente, porque você não foi avisado. Mas quando você é avisado pela lei, você pratica, você já não é mais inocente. Você já é responsável, você já é culpado. Então, antes da lei, eu vivia, eu causei o dano. Poxa, mas eu não sou culpado, eu não sabia. Mas quando Deus deu a lei, o pecado veio à tona. Eu não podia dizer que eu era inocente. Eu fui avisado. Só que, por que a Bíblia diz que suscita a ira? Porque na antiga aliança é a justiça do raciocínio lógico, que ela não quer saber se você é pecador. Ela não quer saber se você não tem culpa, se você é criação. Ele não quer saber se você estava carente e adulterou. Ele não quer saber se você estava com fome, por isso que roubou. Ele não quer saber se você estava se sentindo sozinho, abandonado pelos pais e foi usar drogas. A justiça do raciocínio lógico não quer saber. Por quê? Como eu já falei nos vídeos anteriores. Porque é algo de fora para dentro. A minha reação vai depender da tua ação. Compreendeu? Como é que funciona a justiça do raciocínio lógico? Lá na antiga aliança de Deus, e do homem também é a mesma coisa. O homem não é diferente de Deus. Deus fez o homem semelhante a ele. Até mesmo para a gente poder entendê-lo, porque uma pessoa entende a outra, certo? Aí eu até uma vez, eu fiz o vídeo, fiz até um exemplo de uma pessoa que fez um bolo de uma encomenda e botou na geladeira, só que não botou o aviso. Aí alguém foi lá, comeu o bolo quase todo, e quando a pessoa chegou para entregar o bolo no dia seguinte, o bolo estava mexido, comido mais da metade. Essa pessoa sofreu dano? Sofreu. Ficou com prejuízo? Ficou. Ficou aborrecida? Ficou. Mas quem comeu foi culpado? Não. Ele causou o dano, mas ele não foi culpado, porque a pessoa não botou o aviso dizendo: não tocarás, não comerás, não cobiçarás. Compreenderam? A pessoa pode até ficar chateada com a outra, brigar e tal, mas ela não estará na razão dela, porque ela não botou o aviso. Mas se ela bota o aviso e a pessoa mexe, a pessoa é inocente? Não. Aí a pessoa é culpada pelo dano que causou a outra. Estão compreendendo? Pois é. É isso que Deus está falando aqui. Agora nós vamos... A gente acabou de ler aqui. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, ou seja, a lei reviveu o pecado e eu morri. E é isso que Deus vem sempre falando nas mensagens que me acompanham, sabe? Do que eu estou falando.
que a lei ela não santifica, pelo contrário. A lei ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela só mostra o que é certo e errado. Não é assim a árvore do conhecimento do bem e do mal? Mostrou o que era certo e errado. Ela deu vida? Não. Pelo contrário, ela trouxe morte, não foi? Então, a lei é a mesma coisa. Porque a lei, a árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no Jardim do Éden, representa a lei, o tempo da lei. E a árvore da vida representa Jesus, que também é o tempo da graça, certo? Agora nós vamos para 1 Coríntios. Vamos lá, 1 Coríntios. Não, peraí. 1 Coríntios 15:56. 15:56 diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Perceberam? Isso está escrito em 1 Coríntios 15:56. Que a força do pecado é a lei. Agora nós vamos para 2 Coríntios 3:17. 2 Coríntios 3:17 diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Agora vamos para Tiago. Preste atenção. Vamos para Tiago 1:14. Vou ler o 13 também, tá? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Bom, aí eu quero só ler o versículo 17, porque é um versículo que eu sempre falo em relação, em todas as minhas mensagens, todos os áudios, que diz assim em Tiago 1:17: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então eu uso muito esse versículo falando que Deus é o autor de toda boa dádiva, que nós somos receptores dessa boa dádiva, e que toda a palavra de Deus, toda a nossa interpretação tem que ser avaliada à luz do caráter de Deus. Se a nossa interpretação ferir o caráter de Deus, esta interpretação estará errada. Ela pode ser muito linda, ela pode ser muito altruísta, mas se ferir o caráter de Deus, ela estará errada. Porque nele não há variação de mudança, não há sombra de mudança, variação de... deixa eu ver como é que está escrito aqui. Nele não pode existir variação ou sombra de mudança. Então o caráter dele não pode ser maculado, a nossa interpretação não pode estar certa se ferir o caráter de Deus. Certo? Agora eu vou tentar passar para vocês por que a força do pecado é a lei e por que está dizendo assim aqui em Tiago 1, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, que Deus não é tentado pelo mal, nem nos tenta com o mal, e nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Eu vou tentar passar para vocês para entenderem isso. Vamos supor que eu vá no médico. Aí o médico chega para mim e fala assim: Isabel, eu estava aqui olhando seus exames e você não pode comer açúcar, porque a tua glicose está alta. Aí aquele negócio assim, você não pode comer açúcar, virou uma lei para mim. Você não pode. Então virou uma lei, virou uma ordenança, virou um mandamento, virou um aviso. Estão compreendendo? Aí eu chego em casa, para não comer açúcar, o que eu tenho que fazer? Ficar lembrando que eu não posso comer açúcar. Não posso comer açúcar, 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 não posso comer açúcar. Só que tem um problema. Eu gosto de açúcar. Eu amo açúcar. Eu amo comer doce. O açúcar, o gostar de açúcar é minha cobiça. É que a gente tem ideia de que cobiça é só coisa ruim. Mas não. Então, é tudo aquilo que a gente gosta, a nossa fraqueza, que é um doce, um refrigerante, entendeu? Então, não é só cobiça no sentido de pecados que a gente conhece. Então, o gostar de açúcar é minha cobiça.
Aí eu fico, não pode. Não, aí a lei fica, você não pode comer açúcar, você não pode comer açúcar, você não pode comer açúcar. O que, que a lei está fazendo, esse aviso que você não pode? Ela está atiçando a minha cabeça. Porque ela está trazendo à tona e ainda está me proibindo. Ela está me atiçando e ainda está dizendo, você não pode. É como se eu estivesse num deserto e ela estivesse se esfregando água e presa, e eu presa, e a pessoa estivesse esfregando água na minha cara, dizendo assim, ó, tá fresquinho, ó, geladinha. Mas você não pode beber, porque eu não vou te dar. Tortura! É uma tortura. Então, ao mesmo tempo que a lei, ela fica trazendo à memória a minha cobiça, ela fica me parando, ó, me segurando. E a Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Compreenderam? Então, a liberdade que Deus nos dá, independente se é para fazer o certo ou errado, esse dom de sermos livres é algo que vem de Deus, porque Deus é livre, Deus não faz nada obrigado por nós. Alguém pode alcançar a Deus? Não. Alguém pode obrigar Deus a fazer alguma coisa? Não. Ele faz porque nos ama. Ele faz deliberadamente. Ele faz movido pelo amor que sente por nós. Então ele é livre. E ele fez a gente semelhante a ele, com esta liberdade de fazermos não porque somos obrigados, mas fazermos movidos pelo amor. Aí a lei, essa lei que não, você não pode comer açúcar, você não pode comer açúcar, ela atiça o meu desejo, eu gosto de açúcar, e ao mesmo tempo ela fica me reprimindo. E como eu tenho um instinto de liberdade que Deus me deu, o que eu faço? Eu como. Porque quem manda em mim? Vocês estão entendendo? Não está dizendo que seja certo ou errado. Ah, é rebeldia? Não, é meu instinto de liberdade que Deus me deu. Porque eu não posso fazer por obrigação. Vocês vão entender. Aí eu como açúcar. Eu senti a tentação. Aí vem a morte. Que morte? Minha glicose subiu. Certo? Agora, vamos lá. Agora eu vou usar o mesmo exemplo. Aí eu chego em casa e o médico fala assim, você não pode comer açúcar, Isabel. Aí eu chego em casa, em vez de ficar assim, você não pode comer açúcar, você não pode comer açúcar, você não pode comer açúcar, eu pego um papel e começo a desenhar. Aí eu falo, nossa, como eu desenho bem. Gente, aí eu começo a desenhar, aí começo a pintar. Aí eu compro telas, compro tintas, aí começo a pintar, aí começo a montar quadros, aí começo a me distrair. Quando eu dou por mim, aí eu acabei descobrindo um talento meu, que eu nem sabia que tinha, que Deus me deu. Aí quando eu dou por mim, os meses se passaram, quando eu vi, eu emagreci. E a glicose abaixou. Por quê? Porque em vez de eu ficar lembrando que eu não posso comer açúcar, a lei ficar me lembrando e por cima me refreando, me oprimindo, eu busquei uma outra saída. Eu busquei um caminho sobre modo excelente. E é isso que a mensagem da graça faz. Não é a mensagem da lei. Eu ouço pastores, gente, eu não sou contra não, pelo amor de Deus, somos todos iguais, tá bom? Não estou jogando direto, somos todos iguais. Tá bom? Que a gente fala assim, para melhorar o pecado, tem que falar mais de pecado, porque o homem está pecando, as igrejas, os cristãos estão pecando porque estão falando um pouco de pecado, estão falando um pouco dos pecados no púlpito, tem que se falar mais de pecado. Não, a saída não é falar de pecado, não é falar da lei, porque a lei ela só vai ficar te lembrando que você não pode fazer, mas ao mesmo tempo vai atiçar a tua cobiça. E você tem instinto de liberdade que Deus te deu, independente se é certo ou errado, Deus te deu porque Deus fez você igual a Ele. Porque não é para fazer porque é obrigado, é fazer movido pelo amor, como Deus. Aí vamos lá. Aí eu chego, deu a mensagem da lei. A pessoa vai ficar ali preso no pecado, né? Falando de pecado, você não pode ver pornografia. Eu não posso ver pornografia, porque é pecado, eu vou pro inferno, porque Deus vai ficar irado comigo, Deus vai me castigar, eu não posso ver pornografia. Só que a minha cobiça é a pornografia. E você não pode, eu não posso. Aí a lei, você não pode, mas ao mesmo tempo me atiça. Você não pode, mas também me atiça. Aí o que Deus faz com a mensagem da graça? Me leva para um caminho sobre modo excelente. Isabel, eu não tenho nada contra você.
Você é perfeita para mim. Eu tenho um pensamento de paz a teu respeito. Olha, eu não vou deixar que nada nem ninguém atrapalhe o meu relacionamento com você, porque eu te escolhi desde antes da fundação do mundo. Olha, Isabel, eu te olho não como uma pecadora, mas eu te olho como a criação que eu fiz. Não pelo que você... Eu olho para você, eu não vejo o que você faz, eu olho o que eu fiz. Você é uma criação, ainda por cima te fiz a minha imagem e semelhança. Olha, você é santa e irrepreensível. O Espírito Santo em você é o selo da promessa de que você me pertence. Deus começa a trazer à tona a profundidade do amor dele, sabe? Mostrando quem eu sou, quem ele é para mim. Olha, eu escolhi você para ser meu lugar de descanso. Eu habito em você. Já não é mais você quem vive, Isabel, sou eu que vivo em você. Sabe aquilo que eu fazia no corpo, limitada aqui no corpo quando eu estive na terra? Agora eu faço através de você, Isabel. Ah, Isabel. Ele começa a falar comigo. Ele começa a trazer, mostrar para mim quem eu sou. O que ele fez? Desviou a minha atenção de que eu não posso... Gente, eu não gosto de pornografia não, tá? Só tô usando um exemplo, tá? Mas de açúcar eu gosto. Bom, só tô dando um exemplo, hein? Deixa bem claro. O açúcar eu assumo, a pornografia não. Não gosto de pornografia não. Nunca gostei. Então, e nem julgo ninguém, porque, amados, somos todos iguais. Somos todos iguais. Não existe pecado maior nem pecado menor para Deus. Aí, então... O que ele fez? Ele tirou a minha atenção daquilo que a lei me trazia à memória e atiçava a cobiça e me levou para um caminho sobremodo excelente. Aí o amor dele foi me ocupando, eu me senti muito... Aí a gente começa a se sentir à vontade com Deus, aceito e amado por Deus. Qual é a tendência? Querer ficar com Deus o tempo todo perto de Deus, porque não tem aquele sentimento de culpa, de cobrança. Porque o sentimento de culpa é uma dívida que o homem acha que tem com Deus. Só que essa dívida foi paga por Jesus. Quando Jesus morreu na cruz estava morrendo na cruz e disse, está consumado, eu li no dicionário etimológico que essa palavra está consumado significa está totalmente pago. Então nós não temos mais dívida com Deus. Então nós não temos mais, a gente não tem que ter vergonha de nos achegarmos a Deus. É isso que a mensagem da graça faz. Não nos faz livre para o pecado, nos faz livres para Deus. A mensagem da graça nos leva para um caminho sobre modo excelente. Em vez de ficar trazendo a memória, eu não posso, atiçando a minha vontade, ainda me reprimindo. Sabe aquele morte assopra? É isso que a lei faz. Entendeu? Então, Deus ocupou minha mente com outra coisa, ocupou meu coração com outra coisa, ocupou a minha vida com outra coisa, com algo gostoso, com algo superior, sublime, que é o amor dele por mim, é a profundidade dele por mim. É isso que Deus tem feito com as mensagens da graça, tá? Nos levando para um caminho sobremodo excelente, em vez de ficar sempre, você não pode, atiçando a tua cobiça. Ele vai ocupar a tua mente, Deus vai ocupar a tua mente com um caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor, que é Jesus Cristo, que é a mensagem da graça, que é onde está o verdadeiro relacionamento de Deus com você, o verdadeiro relacionamento de Deus com a igreja. Gente, Deus não tem nada contra o homem. Deus não nos vê como pecador. A primeira coisa que Deus vê quando olha para nós não é o pecador, é a criatura, que é a imagem e semelhança dele. E ele ainda disse, quando ele fez o homem, ele disse que era bom. Certo? Portanto, porque olha só, por que não é o pecador? Se Deus não tivesse me criado, eu seria pecadora? Se eu não existisse? Não, eu não seria pecadora. Então a nossa primeira característica não é a de pecador, é de criação, é de criatura, de criação. E Deus é justo, é assim que ele nos vê. Ok? Entenderam por que a força do pecado não é a graça, é a lei? Deu para entender um pouquinho? Deu, né? Então, eu vou ficando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo e não tem como falar tudo aqui mesmo. Assistam os próximos vídeos, assistam os anteriores, para poder vocês montarem, entenderem melhor a mensagem da graça, conhecerem o amor de Deus por vocês. Eu tenho certeza que a visão em relação a Deus vai mudar e vocês vão se sentir livres, não para o pecado, mas livres para Deus. Tchau. Quero deixar bem claro que as minhas mensagens não são de responsabilidade da Igreja Batista Atitude, a qual eu frequento,
são de responsabilidade minha, tá bom? E você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, para fazer parte deste, pertencer a este Deus de amor, este Deus maravilhoso, que não te olha como pecador, mas te olha como criatura, que é a imagem e semelhança dele. Se você sentiu o desejo de aceitar Jesus como Salvador, faça comigo esta oração. Repete comigo. Senhor, eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Reconheço que eu dependo de Jesus para ser salvo. Perdoa os meus pecados e muito obrigado, porque o Senhor não me vê como pecador, mas como criação. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez esta oração aceitando Jesus como seu Salvador, você agora faz parte da família de Deus, do povo de Deus. E você é a pessoa mais feliz desta terra. Porque você vai passar a eternidade com seu Pai, com seu Criador. E é muito importante a criatura viver com o Criador. Porque a criatura não pode viver longe do seu Criador. Quando você puder, visite uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. E vai conhecer um pouco mais deste teu Criador que te ama muito. E não tem nada contra você. Tchau, obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. E eu espero que Ele permita. Tchau.